A gente, a gente já retornando aqui para a nossa segunda etapa da nossa aula, nós vamos falar aqui, para encerrar no dia, sobre dois temas muito importantes, tá, gente? O batismo e a ceia do Senhor, tá bom? O batismo e ceia são marcos na vida do cristão, tá bom? E representam grandes verdades espirituais da nossa vida, tá? O que são isso? São sinalizadores de uma nova vida. É muito importante a gente voltar sempre a falar que as pessoas que estão ao nosso redor, elas não vão conseguir perceber uma mudança se não houver praticidade nisso, né? Naquela vida que a gente está vivendo em santidade. Porém, além disso, existem também outros marcos, outros, entre aspas, sinalizadores dessa fé, né? É uma fé que nos remete a uma fé memorial, né? Uma fé que nos leva a relembrar fatos e marcos de acontecimentos que é importante na história da igreja e na história da nossa fé, né? Que dá fundamento para a nossa fé. Uma dessas é o batismo e a ceia do Senhor, tá? No nosso caso, são simbolismo daquilo que Deus fez e que ainda fará por nós. Por isso, o batismo, em primeiro lugar, deve ser festejado com alegria. Esse símbolo, além de confirmar uma mudança radical realizada por Deus em sua vida, marca o início de uma caminhada espiritual eterna. A palavra batismo significa imersão ou mergulho. É basicamente o mandamento de imersão na água. Todas as pessoas que entregaram sua vida a Jesus chegaram a esse momento, chegarão a esse momento, né? Se batizar ou não, tá bom, gente? É um simbolismo importante e que é nos levado a fazer, porque é um mandamento como exemplo do Senhor para nossas vidas, da morte do antigo eu, né, do velho homem, e o nascimento para uma nova vida. E isso é declarado perante as pessoas e a sociedade. Tá bom? Pode passar. O batismo é uma ordenança instituída por Jesus, que deu o exemplo ao também ser batizado. Ele autorizou que seus discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batismo é um ensino bíblico, bem como um mandamento de Cristo. Seu ensino básico é o mesmo por toda a Bíblia. Após crer, toda pessoa deve ser batizada. O batismo é um ato consciente e racional, tá? Por isso, não batizamos bebês. Os bebês são levados à igreja para serem apresentados e não batizados. Existe essa diferença, né, entre algumas igrejas, até mesmo protestantes, no caso a presbiteriana, né, no qual a presbiteriana ela batiza crianças, e a igreja católica que também batiza crianças. A presbiteriana ela batiza também por aspersão. Aspersão é um batismo que é a água jogada na cabeça, né? No nosso caso, nós obedecemos o mandamento da imersão, né, onde a pessoa é mergulhada na água, simbolizando o sepultamento, né? Quando a pessoa morre, ela é sepultada, né? Então, quando você é lançado ali para trás, é como se houvesse um sepultamento do velho homem, e quando você é levantado ali pelo sacerdote, né, pelo pastor, você está simbolizando o nascimento de uma nova pessoa, você está ressurgindo como uma nova pessoa em Cristo Jesus. E isso é um ato que tem que ser feito consciente, sabendo do que você está fazendo, sabendo das suas decisões, tá bom? Pode passar. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo em forma de pomba e pousando sobre ele. Ou seja, no momento do batismo há esse simbolismo, né, da ressurreição em Cristo Jesus e do Espírito Santo conduzindo todo esse convencimento. Tá bom? Pode passar. Há pessoas que acreditam que ao ser batizadas estão livres do pecado, como eu falei anteriormente, né, na nossa vida cristã, do inferno do diabo, e não cometerão mais pecados. Isso não é verdade. A salvação operada em Cristo Jesus, a água da vida, a água do batismo, não lava o nosso interior. Quem lava o nosso interior é o próprio Espírito Santo, tá bom? Semana passada eu dei uma aula sobre o batismo, né?
Aqui está sendo muito resumido, e a pessoa me perguntou, Thiago, e agora? Eu vou deixar de falar com meus amigos? Eu vou deixar de conversar com meus amigos da escola? Eu vou deixar de ir até para festa de aniversários? Então, tipo, para ela, parecia que após o batismo, ela teria que viver uma vida, como eu falei anteriormente, uma vida de isolamento. Falei, não, minha amiga, você não precisa abrir mão de estar conversando com seus amigos, conversando sobre aniversário. Ah, estão 15 anos para ir. Agora, a diferença é que agora, após ser batizada, você tem um companheiro com quem você vai viver, e esse companheiro é o Espírito Santo, e você precisa conversar, ter uma vida de intimidade com ele para saber o caminho que você tem que seguir. E ele vai te orientar. Como? Através dos seus líderes e através da palavra de Deus. Então a gente foi conversando, compartilhando, porque ela realmente achou que não estaria mais vivendo com mais ninguém, né, em sociedade. O batismo é um símbolo e um mandamento. Quando você é imerso na água, está simbolicamente dizendo, morri para o pecado e para a velha vida. Quando você é levantado da água, está dizendo, eu renasci e ressurgi para uma nova vida. É uma confissão pública do que já aconteceu no seu coração. Quando uma pessoa é batizada, ela afirma publicamente sua fé em Cristo, assumindo o compromisso de servi-lo fielmente e integralmente. O batismo é um marco na vida cristã, um divisor de águas, simbolizando a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Pode passar. Em verdade vos digo que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Gálatas 2,20 fala assim, fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Em Romanos 8:29-31 diz assim, porque antes conheceu também os que antes conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E ao que chamou, a este também justificou. E a este que justificou, estes também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Basicamente, aqui em Romanos 8:29-31, está resumindo toda a doutrina da salvação, né? Falando sobre a imagem do Filho, aquele que nos chamou através do seu amor, do seu sacrifício, aquele que nos justificou e que com ele estaremos em glória. E se ele é por nós, quem será contra nós? Pode passar. O que o batismo representa em minha vida? Né? O que o batismo, o que foi que ele representa em minha vida? Que eu me arrependi dos meus pecados e que entreguei minha vida em Jesus, que a minha velha vida está morta e que agora ressurgi para uma nova vida em Cristo, que eu estou unido com Cristo, que eu sou salvo. Há uma certeza de salvação no seu coração imensa, querido, porque justamente você entende que não vem de você essa salvação, que você é participante, sim, das bênçãos celestiais, tá bom, gente? O fato de você viver uma vida de arrependimento de pecado não significa que você não tem bênçãos celestiais para viver, que você não tem alegria de viver em Cristo, que não há uma felicidade, tá bom, gente? Que estou fazendo uma confissão pública do que aconteceu em meu coração, minha conversão, que é o meio pelo qual os discípulos de Cristo são recebidos na igreja, no seu corpo, que não estou sozinho nessa jornada de fé. Batismo significa que eu não estou sozinho nessa jornada de fé. Ele nos lembra que somos filhos por adoção e que, como Pai bondoso, ele nunca vai nos desamparar. O batismo, ele é interessante que quando Jesus se batizou, né, o Espírito Santo apareceu em forma de pomba e o Pai disse, este é meu filho a quem tenho prazer, em quem me compraz. E é algo que acontece com a nossa rendição ao Senhor também, a manifestação do Espírito Santo e a companhia eterna do nosso Deus Pai. Pode passar. Quem pode ser batizado? Aquele que se arrependeu dos seus pecados e depositou sua fé em Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Ou seja, para ser batizado, precisa crer em Jesus Cristo. Tá bom, gente? E na sua
palavra, lembrando, tá, gente? Que eu sempre falei antes. A palavra de Deus, ela é necessária. Não existe uma vida espiritual ausente da palavra de Deus, tá bom? Se você é cheio do Espírito Santo, você é amante da palavra. Se você é cheio da graça de Deus, Jesus Cristo, você é amante da palavra, tá bom? Você ama a palavra. Pode passar. E também tem aquele enfrentamento, né? Pós-batismo. Vida perfeita pós-batismo, né? Jesus nos prometeu uma vida eterna, mas não ausência de problemas enquanto estivermos nesse mundo. O cristão também enfrenta suas lutas diárias, as tribulações, os medos, as angústias, são processos da vida de todo ser humano. A diferença é que aqueles que são de Cristo têm certeza da vitória, não apenas aqui e agora, mas também na vida eterna. Mas a palavra de Jesus Cristo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A fé, ao se decidir em Jesus Cristo, é confirmada através do batismo. O Espírito Santo habita em nosso coração. As lutas virão, porém Deus Todo-Poderoso cumprirá sua promessa para conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É muito necessário, gente, pessoas que se batizaram serem acompanhadas. Tá? Pessoas que se batizaram serem acompanhadas porque muitos terão crises pós-batismo. Crises de identidade, no sentido de que ela foi falada que ela seria perfeita, e que ela não teria mais dúvidas, que ela não teria mais medos, que ela não teria mais coisas para vencer. Então, tem muita gente nova na fé que acaba entrando em crise mesmo, né? A pessoa entra em crise e que elas precisam ser acompanhadas, discipuladas. Essas pessoas precisam ser alvo da nossa paciência, tá? Às vezes tem pessoas que não têm paciência com o novo na fé, né? Tem gente que né, tiveram paciência com ela quando ela era nova na fé, né? Mas ela não quer ter paciência com os novos na fé. E é muito necessário, tá, gente, que a gente precise. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus, né? Então, não é da noite para o dia. Tem muitos casos que a gente precisa acompanhar, orar, discipular, estar junto, para poder acompanhar essas pessoas pós-batismo, tá bom? Pode passar. Já o memorial, a ceia do Senhor é o memorial do Senhor. Esse assunto está inteiramente ligado ao batismo e à Páscoa do Senhor, tá bom? A ceia, assim como o batismo, é um marco da vida cristã, bem como a Páscoa é uma comemoração cotidiana da libertação que Jesus nos deu do mundo das trevas e do pecado para a segurança do seu reino, no reino do seu Filho amado. Geralmente as igrejas comemoram uma vez por mês, tá bom? Então, o que acontece? A ceia do Senhor aconteceu justamente no período onde, na noite anterior que ele foi traído, ele fez a ceia, né? Esse já era a Páscoa, né? Então, é um ato simbólico de que, assim como Moisés também foi levado a resgatar um povo que estava preso no Egito para ser levado para a Terra Prometida, Jesus é o nosso Moisés, entre aspas, nosso Moisés, e que é aquele que representa uma nova Páscoa para a gente, né? Que ele também veio, né? E nos tirou do Egito, entre aspas, do mundo, para nos levar para a sua terra prometida, que é o céu, né? Que é estar com ele em glória. Então, comemoramos a Páscoa justamente porque ele foi o Moisés perfeito, entre aspas, assim, né? Se é que eu posso dizer isso. Ele foi aquele que conseguiu libertar o povo das amarras de um Egito que nos prendia, né? Então, é uma comemoração de agora, hoje, nós temos acesso a uma terra prometida. E essa terra prometida é o próprio Senhor. É a própria vida com Deus em glorificação nos céus. E qual é a natureza dos elementos da ceia do Senhor? Algumas pessoas acreditam que o pão e o cálice, elementos distribuídos na ceia, ou Eucaristia, verdadeiramente tornam-se corpo e o sangue de Jesus. Entretanto, não é o que acontece. E esse dogma da transubstanciação é o que acontece na Igreja Católica, né? No momento que o sacerdote, o padre, ele levanta, né,
a hóstia, levanta o pão, levanta ao cálice do vinho, né? Ali acredita-se que há um milagre, há uma mudança milagrosa, em que o vinho se transforma literalmente mesmo, literalmente, ele muda de natureza, tá? Muda de natureza, onde se torna o sangue de Jesus, tá? E o pão, o corpo de Jesus. Isso é chamado de transubstanciação. No nosso caso, não é o que acontece, tá? No nosso caso, é um simbolismo, não deixa de ser ainda importante por causa disso, porque ainda assim há uma orientação do apóstolo Paulo, que a gente examine nossa vida, para que a gente possa entender que aquilo que Jesus fez na cruz é graça dele por nós, que representa seu corpo e o seu sangue na cruz. No nosso caso, a gente não acredita que o vinho se transforma em sangue, nem que o pão se transforma em carne, tá bom? O suco continua sendo suco. Pode passar. Jesus pediu que lembrássemos esse momento como um memorial ao seu sacrifício na cruz por nós. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, em meu sangue, que é derramado por vós. Tá? Então é um simbolismo do sacrifício dele na cruz. E o vinho é o pão, né? E o vinho é um simbolismo da nova aliança, né? Ele é o nosso sacrifício perfeito. O sangue derramado na cruz é o sacrifício perfeito que por muito tempo foi feito no tabernáculo, enquanto o povo estava no deserto, e também no templo, a partir do momento que Israel viveu uma monarquia, né? Então, como os animais, eles não poderiam suprir esse sacrifício perfeito, Jesus foi o nosso cordeiro, e ele, ali naquela ceia, simbolizou o vinho como sendo o seu sangue. 1 Coríntios 11, 26 diz que porque sempre que comerem do pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, ali a morte está ligada ao seu sacrifício até que ele venha. Pode passar. Quando celebramos a ceia, lembramos do sacrifício de Jesus na cruz. Esse sacrifício marca uma nova aliança, gente. Agora podemos entrar em contato direto com o Pai através de Jesus Cristo. Não precisamos mais obedecer os ritos e ordens da lei de Moisés, conforme lemos no Antigo Testamento. Ou seja, os ritos do Antigo Testamento, voltados à prática do tabernáculo e ao templo, não são mais necessários, porque em Cristo tudo isso foi cumprido no seu sangue. Né? O povo levava o animal para poder, o sangue desse animal, perdoar pecados. Só como era um ser imperfeito, essa volta para o tabernáculo ou para o templo era feita várias vezes, porque aquele sangue lá, ele era imperfeito. Até que o nosso Senhor foi o Cordeiro com sangue perfeito, com sacrifício perfeito, e que nele foi cumprida toda a lei. Então não precisamos mais voltar às práticas do Antigo Testamento na questão religiosa, tá bom? Há sim muito ensinamento, há sim muita palavra de Deus para a gente, mas os ritos, vou colocar aqui na minha casa uma arca da aliança, vou colocar aqui uma menorá, vou colocar aqui o pão da propiciação, vou fazer um santo dos santos aqui em casa, vou me vestir de sacerdote hoje. Se você quiser colocar, vou colocar uma menorá aqui como um simbolismo, não sei, mas não é mais necessário, tá, gente? Não é mais necessário, tá? É por isso que o cristão tem alegria em participar da ceia do Senhor. Sabemos que ela é o símbolo do sacrifício de Cristo, o marco da nova aliança com Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode passar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ficou muito bravo com alguns crentes em Corinto, que eles não haviam entendido o significado da ceia. Eles tratavam a ceia como apenas um almoço comunitário, ou uma confraternização qualquer. Não, tá, gente? Então, apesar da gente não fazer como os católicos, os católicos fazem, né?
não significa que a gente vai banalizar a ceia, tá bom, gente? Não significa que você vai tratar a ceia como qualquer coisa. Não, é um simbolismo importante, sério e necessário para que a gente possa sempre lembrar do que Jesus fez na cruz, todos os dias da nossa vida. O apóstolo disse claramente: examine-se um homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Quando você for celebrar a ceia, é importante que tenha em mente a importância do que está fazendo. Você não está ali para beber ou comer, mas para lembrar do sacrifício de Jesus e anunciar até que ele volte. Tem uma vez o Rodolfo Abrantes falou uma frase muito importante que isso ficou no meu coração. Ele falou assim: se um dia você pegar a ceia do Senhor e entender que você examine-se a si mesmo, significa que você se acha digno de beber o sangue, o vinho, né, e o pão, você entendeu a ceia errada. A ceia não é para você se achar digno de beber. Na verdade, é para você lembrar do sacrifício de Jesus, né? Desculpa, gente, pelo barulho aqui, o colega aqui, o vizinho está fechando a loja dele. Perdão, se apareceu algum barulho. Então, se você achar que você vai tomar a ceia e que precisa se examinar, não tem nada no meu coração, então sou digno de beber, você entendeu errado, porque na verdade esse examine-se a si mesmo é para você entender que você era pecador, você era dominado pelo pecado, e que pelo sangue e pelo sacrifício de Jesus, hoje, você não é mais dominado pelo pecado. E esse examine-se a si mesmo tem a ver mais com o entendimento de que você foi salvo pela graça de Deus, do que você se achar alguém digno de beber, tá? Porque se você for digno de beber, não é para seus próprios méritos, mas é pelo mérito de Cristo. Isso mesmo, não há mérito nenhum em nós, todo mérito está em Cristo. Pode passar. Então é isso, gente. Acabou nossa aula por hoje, tá bom? Obrigado. Tá? Semana que vem nós vamos dar. Semana que vem não, na sexta-feira, né? Depois de amanhã, nós vamos compartilhar sobre mordomia. O que é a palavra-chave é ceia. Ceia. Ah, e vamos falar sobre a doutrina do último tempo, dos últimos dias, né? Vamos falar sobre a doutrina do homem pós-morte e da família. O que a doutrina fala sobre o que é família de Deus, né? O que é uma família de Deus, tá bom, gente? Então é isso, tá? E até sexta-feira. Pode encerrar, Marcelo. Já encerrou a gravação?